Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Mateus capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Senhor, como nós sempre precisamos desta assistência divina, e Tu entras em cena e move as coisas. O Senhor tira o mal e coloca o bem. O Senhor tira a enfermidade e coloca a saúde. O Senhor faz fugir a morte quando tu chegas no lugar. E eu sei que tu estás aqui através da palavra vindicada do dia, a palavra que identifica Deus através de suas ações. Estamos certos disto, Pai, que mais uma vez o Senhor falará conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode ser assim. Quem dizem os homens? Não parece que dá alguma coisa, mas estas poucas palavras, elas têm um significado tremendo. Quem dizem os homens? Vamos apenas meditar nisso, porque é importante. Você só pode receber alguma coisa se for por revelação. E a revelação não vem dos homens. Você não pode receber revelação de uma pessoa. O pastor não pode te revelar. Nenhum pregador pode te revelar. Somente Deus pode te revelar. E é a quem Ele quer revelar. Você sabe que São Mateus 11, verso 25 em diante, ele fala sobre isso. Ele revela a quem Ele quer. Então não é escolha minha nem sua, é escolha de Deus. Ele revela a quem Ele quer. E sem a revelação, você não tem segurança. Você é um crente humano, mundano, carnal.
sem a revelação, você é um crente natural, sem revelação. A revelação, diz o irmão Branham, que pôs Pedro acima de todos. A revelação é que te ensina. Eu quero meditar com vocês dois lados no homem. A revelação, que é do homem espiritual, e o outro lado, que é do homem natural. Então estas duas coisas estão em nós. O natural e o espiritual. Eu vi isso daqui em Pedro. A mesma coisa ou no mesmo momento que Jesus falou que ele foi usado, no mesmo momento que ele teve luz, que ele teve uma revelação, e que não foi carne nem sangue, quer dizer, não foi homens. Quem diz os homens? Não foram homens. Você não recebeu isto, Pedro, de homens. Foi meu Pai que está nos céus. Então era uma revelação que Pedro não podia vangloriar. Nenhum de nós podemos vangloriar naquilo que Deus revela para nós. Deus revela coisas e são tremendas, mas os outros não entendem. Se precisa encontrar um Pedro igual nós para poder ser revelado. Se você for atrás de um sábio, Deus escondeu estas coisas dos sábios. Deus nunca revelou os selos para os sábios. Deus nunca revelou os trovões para os sábios. Deus nunca revelou nem que ele era Salvador para os sábios. Nunca. Quando Deus revelou, ele procurou aquele tipo de gente que combinava com a natureza dele, que dava certo com a natureza dele. Agora Deus não engana. Você vai casar, você procura uma pessoa que dá certo com a sua natureza. Você engana pensando que aquilo dá certo e não dá nada. Porque depois que casa, a coisa pode dar uma viravolta assim, e o que era do direito ficar do avesso, e o que era do avesso ficar do direito. Então, e você diz, mas meu Deus, fui enganada, fui enganado. Mas é porque você não pode ter toda a luz. Deixa para Deus. Deus conhece tudo. Deus, quando te escolhe, Ele sabe quantos tropeções você irá dar. Ele sabe quantos problemas você dará. Ele sabe o que você vai fazer durante aquele período que Ele te escolhe. Ele chamou Pedro, ele sabia o que Pedro ia fazer. Ele chamou Judas, e ele sabia o que Judas ia fazer. Sabia tanto que ele pegou e já deu um pão molhado no vinho para Judas e diz, o que você tem que fazer, faça logo. Vai depressa. Não fica aí embramando. Tem gente que quer fazer coisa errada, leva um tempão para fazer. Faz que nem Israel. Toca de volta. 40 anos e não chega no lugar. Morre. Tem gente que quer fazer a coisa errada e ela fica tocando de volta. Você sabe que é assim. O diabo é assim. Ele quer fazer uma coisa errada, então ele começa devagarzinho, devagarzinho. E vai tocando de volta até que ele te pega. Te pega? O que você acha? Não, é só Deus que me pega. Vamos ver pelas nossas ações. Se foi Deus que pegou, se foi o diabo. Tem hora que você pensa que é Deus e não é Deus. Então vamos voltar aqui. Pedro, sendo engrandecido, sendo bem-aventurado, sendo mais do que feliz, porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Você quer ver o tropeção de Pedro? No mesmo capítulo,
Um pouquinho na frente só. Vou ler a sequência do versículo aqui onde eu parei. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Isso daqui também dá uma mensagem. Ele era, mas falava para as pessoas, não diga para eles que eu sou, não. William Branham era a manifestação do Filho do Homem, mas não diga para eles, não. Deixa quieto. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Bom, Jesus já estava contando tudo, vou apanhar, vou sofrer, vou morrer, vão me sepultar, mas eu vou ressuscitar. Foi completo. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo... Agora, um discípulo repreender seu mestre não pode. Pedro precisava ter mais maturidade. Mas a questão é que antes, a pessoa se vangloria. Ele há poucos minutos, 2, 3 minutos atrás, ele disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Então agora o Simão Bar-Jonas começa a repreender o mestre dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. De modo nenhum os anciãos vão te perseguir, vão te bater, vão te matar. De modo nenhum vais morrer. Aquilo ali parecia uma ajuda para Jesus, mas era o mesmo Pedro que diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. O homem revelado mostrou o seu lado humano. Dentro de 2 minutos, você pega um homem espiritual, dentro de 2 minutos ele mostra a sua carnalidade. 2 minutos, você lê a Bíblia aqui, acho que não dá 2 minutos. Jesus falando com Pedro, e aquilo ali parecia tão maravilhoso, eu vou te dar as chaves. O rapaz já ficou inchado. Vou pegar a chave do reino do céu? O que é isso? Ninguém mais vai ter a chave do reino do céu, e eu vou ter a chave do reino do céu. Aí Jesus começa a falar o que vai acontecer com ele, e ele começa a compadecer-se muito de Jesus, e pedir para Jesus ter dó dele próprio, achando que era uma grande coisa. Agora, a mesma boca que diz tu és o Cristo, foi a mesma boca que repreendeu ao Senhor, dizendo para ele, tem compaixão de ti mesmo, não vai te acontecer essas coisas. Foi a mesma boca. Quer dizer, aquela boca na hora que falou tinha revelação. Agora já não tinha revelação mais. A hora que ele disse tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, já era usado pelo Pai. Agora que diz, tem compaixão de ti mesmo, já não era usado pelo Pai, sim por Satanás. A mesma boca, o mesmo homem. E nós precisamos ver estas duas coisas em nós, para descobrirmos que não somos os tais, mas que um lado temos revelação e somos espirituais, e Deus tem misericórdia e nos revela a sua palavra. Mas se passa 2 minutos com o próprio Jesus, você já falha, você já erra, já faz uma coisa que mostra a sua carnalidade, o seu humanismo, que você precisa de uma mudança. Eu preciso de uma mudança. Tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus. Oh, meu Pai, um pouquinho antes, 2 minutos atrás, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus.
E agora já volta para ele e diz assim: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus. Uma hora compreende, outra hora não. Vacilando, tendo luz numa hora, outra hora não tem luz. Tem luz para crer numa coisa, depois não tem luz para crer noutra. O mesmo Pedro, o mesmo homem, a mesma pessoa revelada, a pessoa escolhida por Jesus, chamada para o ministério, mostrando duas personalidades, numa hora só, revelado e mundano, revelado e humano de Deus, usado pelo Pai e usado por Satanás. Tão próximo. Não devemos pensar mais um pouquinho nisso? Isso sempre para mim me dá uma mensagem. Vamos mais uma vez? Vamos repetir? Olha que coisa boa. Porque isso daqui adverte a gente. Uma hora o Cordeiro saiu do trono, outra hora não saiu. Espera lá, Pedro, você não teve revelação? Que o Cordeiro saiu do trono? Por que agora você está tendo dificuldade? Que Jesus Cristo veio no Monte Pôr do Sol? Uma hora você pode ser bem-aventurado mais do que feliz, outra hora você está sendo usado por Satanás para dizer que aquilo não é assim. Quantas vezes nós temos esse Pedro em nós? O Pedro da revelação e o Pedro carnal. O Pedro que fala por luz e o Pedro que deixa Satanás usá-lo. Isso não quer dizer que somos perdidos, não. Nós precisamos de um Pentecostes. Nós precisamos do batismo do Espírito Santo. Nós precisamos ser mergulhados nos 7 trovões. Era isto que precisava Pedro. Pedro precisava do batismo com o Espírito Santo, porque ele era justificado, ele era santificado, mas ainda não tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. Mas logo veio o batismo no Pentecostes e agora Pedro era diferente. Agora você não vê duas personalidades nele, você não vê ele servindo a Deus, falando pelo Pai e logo dando lugar ao diabo. Quando o Pentecostes chegou, que o Espírito Santo entrou em Pedro e Pedro mergulhou no Espírito Santo. Você vai ver o Pedro diferente agora, dando sua vida, eu vou morrer pelo Senhor. Isto é o que cada um de nós precisamos. Pensar bem, se nós somos uma coisa hoje, outra coisa amanhã. Se ao vir na igreja nós somos cristãos, cristãs, em casa, na rua, no supermercado, na praça não somos. Só somos quando estamos na igreja. Mas Pedro teve a sua falha diante de Jesus mesmo. Ele teve sua falha dentro de 2 minutos. É isso que eu vejo que o profeta diz. Você conversa com uma pessoa 2 minutos e sabe se ela tem ou não o Espírito Santo. Jesus falou com Pedro um pouquinho. Você quer ver, Pedro? E contou uma boa coisa. Eu vou morrer porque eu sou Salvador. Eu vou morrer, eu sou o Cristo, mas não diga para ninguém não. Eu sou o Cristo, mas não fale para os outros, disse Jesus aqui. Ó. Não conte para os outros. Eu sou o Cristo. Eu vou morrer. Eles vão me sepultar, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Eu vou levantar da tumba. Isso dava para alegrar Pedro. Mas Pedro, na hora, não pensou na salvação. Pedro, na hora, não pensou no resultado de Cristo sofrer. Seria bom para ele, bom para mim. Não é eu que vou receber para você. Eu vou orar, eu vou interceder, mas você vai receber porque você crê. E a fé é uma revelação, é uma rocha. Você crê e acabou, ninguém te muda. Você sabe que cada um tem a sua convicção e ninguém muda a pessoa.
Irmãos, quando uma pessoa tem convicção na Aparecida, ninguém muda ela. No São Benedito, ninguém muda ela. Se a pessoa tem a sua convicção na Santa Luzia, porque é cego, então tem a convicção nela, ninguém muda ela. E você tem que saber disso. Quem tem convicção nessa mensagem, ninguém muda a gente. Não quero ter duas personalidades, estar aqui dizendo, oh, eu fui revelado. E ali logo dizer, ele disse que Satanás me usou. Não quero assim, eu quero alcançar esta luz que os homens não sabem. Quem diz os homens? Você vai ver quem diz os homens. Irmãos, o que os homens dizem não é nada. O que os homens dizem não é verdade. Deixa eu repetir, porque eu fico só nisso aqui. Para mim é tudo. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele não perguntou assim, quem diz os eleitos ser o Filho do Homem? Quem diz os salvos ser o Filho do Homem? Ele diz, quem diz os homens? Ele não diz, quem diz os revelados ser o Filho do Homem? Quem diz os homens? Pedro já sabia. Ele diz aqui, e eles disseram, os discípulos disseram, uns dizem que é João Batista. Olha o que os homens dizem do Filho do Homem. Uns dizem que é João Batista, outros Elias, grandes personagens, outros Jeremias, um profeta chorão, ou um dos profetas. Os homens, os naturais, nós perguntamos para eles, ficamos sabendo lá. Eles dizem do Filho do Homem ser João Batista, ser Elias, ser Jeremias, ou um dos profetas. Isto são o que dizem os homens. Mas logo ele vira para os seus e diz, não quero saber disso não. Esses homens falam tudo errado. Eles dizem que eu sou Elias, eles dizem que eu sou Jeremias, João Batista. Talvez por minha forma melancólica, diz que eu sou Jeremias. Da minha forma rude, diz que eu sou João Batista e Elias. E outros nem me identificam, já diz que é qualquer um dos profetas do Antigo Testamento. Isso é o pensamento dos homens, é o que diz os homens. E vós? Os homens dizem isso, mas e vocês? O que vocês dizem de mim? A revelação chegou. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A bem-aventurança chegou. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas. Você é bem-aventurado, você é um homem feliz, porque não foi carne e sangue, como foi carne e sangue quem falou há pouco momento atrás que o Filho do Homem seria Jeremias, Elias, João Batista ou um dos profetas. Aquilo é carne e sangue quem falou, mas agora não foi carne e sangue mais. Foi meu Pai. Jesus identificando pela voz de Pedro, pelas palavras que saíram da boca de Pedro, Jesus identificando quem falou aquelas palavras. Então, uma paradinha. Vamos identificar quem falou tais palavras da nossa boca. Quando sai da nossa boca. Jesus identificou, olhou para Pedro e disse, não foi você, não foi carne nem sangue, não foi homens. Mudou de uma hora para outra. Quem diz os homens? Mas agora, Pedro, o que tu falas não foram os homens quem falaram, porque os homens não sabem disso. Eles não têm esta revelação, eles não têm esta luz. E vós, quem dizeis que eu sou? Agora tem que ter gente revelada. E há daquela boca que sai, tu és o Cristo. Gente que tem revelação. Mas não perca isso, que hoje você pode dizer que o Cordeiro saiu do trono e daqui um ano ou dois você está já lá no moinho velho outra vez que o Cordeiro está no trono.
porque você não tem luz. Trata como um crente natural. Quem diz os homens? Com respeito à revelação dos selos, quem diz os homens? Os homens que pregam essa mensagem, os pastores, os grupos de ministros, os plenários. Quem diz os homens? Com respeito aos selos. O que aconteceu? Revelou os selos, mas o Cordeiro ficou no trono. E são homens que falam. Quem diz os homens? Ele só pode falar isso porque eles não têm revelação para ver que Deus tinha que mudar de ofício, que Deus tinha que deixar de ser filho de Deus para exercer o ministério de filho do homem outra vez. Ele tinha que mudar de dispensação, mas eles não podem ver. Quem diz os homens? Com respeito à revelação dos selos. Não é isso que você ouve aí fora? Para um pouquinho para você ouvir. Quem diz os homens da mensagem? Com respeito à revelação dos selos. Foi revelado, mas o sétimo não. Foi revelado, mas o sétimo trovão não. E são os homens. Quem diz os homens da mensagem? Com respeito ao ministério de Apocalipse 10. Ele não cumpriu o ministério, vai voltar, vai ressuscitar para cumprir. E são homens que falam. Isso é o que Jesus diz. Quem diz os homens? Sobre o Filho do Homem. Quem diz os homens sobre a revelação dos 7 selos? Procura um eleito agora. Diz para você e vós. O que vocês falam sobre a revelação dos selos? O que vocês falam? O que é que tinha que acontecer para os selos serem revelados? Fale então, o que é que tinha que acontecer? Aí você tem que identificar aquela boca, tem que falar o que o Espírito Santo falou pela boca de William Branham. O Cordeiro tinha que deixar a intercessão, ele não é mais mediador, porque o ancião o chamou de leão. Primeiro selo 24. Ele não é mais mediador. Quem diz os homens? Com respeito aos selos. Eles não podem pregar essas coisas. Eles não podem ver essa luz. Isso daqui é luz para quem já foi escolhido para esse fim. Mas mesmo, irmão, sendo escolhido, nós podemos perceber que podemos falhar em alguns pontos. Uma hora, já o Cordeiro saiu do trono, aquela misericórdia não está mais naquele trono, agora está nos 7 trovões. Se você quer lugar de esconderijo, de segurança, abençoado, entre nos selos, entre nos trovões, mergulhe, batize-se. Hoje precisa de um batismo, a igreja precisa de um batismo. E você não adianta pensar num batismo do Espírito Santo de 2000 anos atrás, porque o Espírito Santo já trouxe novos batismos. O Espírito Santo, durante as eras, ele trouxe batismo de dor, batismo de sofrimento. Batismo da era do boi era batismo de sofrimento, de luta. Ele trouxe um batismo de revelação através de William Branham, a águia nesse dia. É o batismo que Deus batizou os crentes que creram no profeta, com o batismo da águia, batismo de revelação. Mas como nós precisamos do outro batismo, que é o batismo dos 7 trovões, é isso que tem que ser batizado. Sabe o que é batismo? Imergir, mergulhar. Não é chuviscar 7 trovões em nós, não. É mergulhar. É mergulhar lá dentro, ficar um pouquinho no fundo e subir. E graças a Deus foi revelado os trovões. Onde? Nos 7 selos. E, gente, você sabe o caminho certo. Você sabe o caminho. Onde foi revelado os trovões? Eu não sabia, mas William Branham, que era profeta, então ele me falou e eu creio nisso. Eu sou como Filipe, mostra-me o Pai. Eu fico sempre na expectativa. Aí Jesus chega,
Há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito bem, mas mostra-me os sete trovões e basta. Ele diz, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê nos 7 selos vê os trovões. Se você vê os 7 selos revelados, você vê trovões. Se ver isso, a maioria não vê. Olha, mas não vê. Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem vê os 7 selos, vê os 7 trovões. Quem vê que o Cordeiro saiu do trono, que a era de Laodiceia terminou, os movimentos das eras tinham que terminar para os selos serem revelados. Quem vê que a misericórdia terminou, porque é exatamente ali onde terminou para que o 7º pudesse manifestar que a vinda do Senhor no Monte Pôr do Sol. É Cristo vindo para poder revelar esses mistérios para a igreja, e ele veio 28 de fevereiro de 1963, e 17 de março ele começou a dar luz para a igreja. Você sabe quem eu sou? Quem diz os homens que eu sou? Quem diz os homens ser o Filho do Homem? É coisa simples. Mas vamos pegar então ela para nós. Selos revelados, estão os trovões ali dentro. Mas tem gente que diz, eu não espero em revelação. Tirei exatamente por isso daqui. Eu não espero. Teve um pregador que o irmão Brana conversou com ele, e diz, olha, se você tiver tempo, irmão Brana, eu queria falar com você com respeito à deidade. Você disse que Jesus Cristo é Deus, que existe um só Deus. Eu queria ter um tempinho seu aí. E o irmão Brana conversou com ele e diz, muito bem, eu creio que há um só Deus. Ele disse, sim, eu creio também num Deus, mas em 3 pessoas, diz esse irmão para o irmão Brana. Aí disse, Senhor, o irmão Brana falou para ele, repita isso outra vez. Ele disse, um Deus em 3 pessoas. O irmão Brana disse, a que escola assistiu você? Veio? E ele me disse que foi a um colégio da Bíblia. Disse, eu poderia crer isso. Você começa a conversar com a pessoa, já sabe onde foi que ela estudou isso. Tu não podes ser uma pessoa sem ser uma personalidade, e assim tu és uma personalidade a ti mesmo, és separado, ser indivíduo. E ele disse, pois os teólogos nem sequer podem explicar isso. Irmão Brana disse, é pela revelação. Ele disse, não posso esperar em revelação. Disse então, irmão Brana, então não há nenhuma maneira para que Deus possa alguma vez chegue a você, porque está escondido dos olhos dos sábios e prudentes e revelado aos pequeninos. Se você não pode esperar por revelação, então Deus não pode chegar a você, porque Ele só chega por revelação. Você não apalpa a Deus, você crê que Ele existe. Isso é revelação. Apalpar não é revelação. Apalpar não é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. É um firme fundamento das coisas que se esperam. E a convicção de coisas não vistas. Você está certo, não vejo, não apalpo, não toco, mas sou revelado. Isso é Deus. Você pode ver o seu nome no livro da vida? Irmão Brana diz, não, eu não posso, mas eu creio que ele está lá. Você também não pode, mas você tem fé. Fé é revelação, que está lá. Pedro tinha revelação. Mas o que eu quero aqui terminar é exatamente nisso daqui, que Pedro tinha revelação, mas logo em seguida ele mostrou o humanismo, o carnal. Mestre, tem dó de ti mesmo. Tu não podes morrer. Que é isso? Não vai acontecer isso não. E Jesus entendeu aquilo e já diz, bom, aquela hora foi meu pai que falou, mas agora já foi o Satanás que está falando. A mesma boca que há poucos instantes meu pai pega e usa, você dá liberdade para Satanás usar sua língua agora? O mesmo homem, e ainda um homem bom, abençoado, um homem santificado,
E é isso que nós temos que tomar cuidado, porque o homem na santificação, ele pode ter dupla personalidade. Ele crê e logo atrapalha também, porque ele é muito amoroso. Ele é amoroso ao físico, ele é amoroso à carne, como Pedro amava muito a Jesus, mas Jesus de fora, Jesus corpo, Jesus carne. E Pedro amava ele e disse, não vai acontecer isso contigo não, eu não posso nem ver isso acontecer. Eles vão te bater? Vai ver comigo. Provável que vão te bater. E até na hora da morte de Jesus, Pedro deu trabalho. Mostrando esse humanismo dele, mostrando esse homem carnal de um lado, homem espiritual do outro, tendo luz, logo em seguida, não alcançando luz total pelo amor filéu. Simplesmente isto, um amor carne. E ele deveria ser mudado. O batismo com o Espírito Santo, o batismo com 7 trovões, faz você amar o povo, mas tira de você aquele amor filéu que te compromete e faz o diabo usar sua língua. Você vai tratar as pessoas com quem você se associa e tem amor por elas, você vai tratá-las segundo a palavra, segundo a mensagem, vai aplicar Bíblia nisso. Eu posso aplicar Bíblia em qualquer lugar, em qualquer coisa. Se aplica a Bíblia no dormir, se aplica a Bíblia no levantar, se aplica a Bíblia no trabalhar, se aplica a Bíblia no fazer negócios, aplica a Bíblia no casamento. Não tem um lugar que a Bíblia não cabe. Em todo lugar a Bíblia cabe. É a única que pode me consertar. É a única que pode te consertar. Amém? Amém. Mais um segundinho aqui agora. Eu gosto disso daqui. Eu não posso ir muito além, mas vocês podem ler em casa e ver. Quem é esse Melquisedeque? É 40 em diante. Eu estou lendo aqui desta mensagem. Mas ela é tremenda. Eu creio isso aqui é muito tremendo. Mas eu preciso terminar com o pensamento deste homem revelado e logo em seguida você encontra dentro dele o problemático por falta do batismo com o Espírito Santo. Então o homem que ele foi revelado, irmãos, muitos de nós podem dizer, o Cordeiro saiu do trono, saiu, aleluia, graças a Deus. Daqui uns meses já pode estar, eu sempre tive minhas dúvidas, viu? Não sei não, é difícil crer assim. Então olha aí, uma hora a revelação te usou a boca, outra hora o diabo usa a sua mesma língua. A mesma coisa. Por que não podemos mudar? Será que não dá para ver isso daqui? O próprio Jesus falando com Pedro, dizendo, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Irmãos, na mesma hora que Cristo te elogia, ele pode te chamar de Satanás também. Esse tipo de crente que quer estar na igreja e só quer ouvir coisa boa e nunca pode levar um bofetão de Deus, ele não é um bom crente. Os bons crentes são igual Pedro. Jesus falou para ele que foi o Pai que revelou, aquilo foi maravilhoso, mas daqui a pouco Jesus olha para ele mesmo e diz, para trás de mim, Satanás. Quer dizer, o homem podia ter ido para casa sem levar essa. Ele podia ter voltado para casa, a hora que escutou as primeiras palavras, já, deixa eu ir agora sossegar, descansar, porque graças a Deus já ouvi o suficiente. Mas teve que ficar mais um pouquinho na reunião. Tem gente que tem que ficar aqui mais um pouquinho, não pode sair agora, tem que sair mais tarde. Tem que sair daqui meses, daqui anos, porque precisa de escutar mais alguma coisa para que elas possam fazer como Pedro, porque elas ainda não foram batizadas com os trovões. Alguém diz, mas os trovões é acima do batismo com o Espírito Santo lá de Pentecostes? Por certo, os que foram batizados com o Pentecostes, está escrito em Hebreus 11, 39 a 40, que eles, sem nós, não são aperfeiçoados. Se os do Velho Testamento não eram aperfeiçoados sem Cristo, os do Novo Testamento não são aperfeiçoados sem nós. Desde o Pentecostes, eles não são aperfeiçoados sem nós, porque nós temos a mensagem que completa, nós temos os 7. Nós temos os 7 selos, nós temos os 7 trovões, nós temos os 7 Espíritos de Deus, nós temos os 7 mensageiros, nós temos as 7 trombetas. Amém. Irmão Branham diz, tem 5 7.
nós temos Ele. A perfeição está em nós. E não é nós que somos a perfeição está em nós. Isso que é importante. Eu vou para casa pensando nisto. Eu vou para casa sabendo que uma hora eu posso ser usado por Deus e depois, se eu der lugar e ocasião à carne, eu vou ser usado por Satanás, como o próprio Pedro foi, e eu tenho que escutar duas classes de mensagem na igreja. Tem que escutar uma bem-aventurado e tem que escutar uma para trás. Bem-aventurado, o outro para trás de mim, Satanás. E assim mesmo, o crente permanece ali e diz, não, eu sei, eu precisava ser corrigido, eu ouvi essa mensagem, dura coisa é ouvir esta mensagem. Mas eu precisava ouvir esta mensagem. Pedro precisava. Você vê que ele foi até no Calvário e lá perto, ele sacou da espada, ainda cortou a orelha do rapaz ainda. Olha a natureza do homem. Ele amava tanto Jesus que ele podia dizer, ninguém vai fazer mal para o senhor perto de mim não. Perto de mim eu não levo nada mal do senhor para casa, mas eu corto o indivíduo mesmo. E eles chegaram ali, sumo sacerdotes e servo do sumo sacerdote, e para prender Jesus, e logo Pedro já sacou da arma. Ele é tão rápido que não deu nem tempo. Quando o rapaz pensou, a orelha já está pendurada. E Jesus mostrou para ele, eu te mostrei lá atrás, que uma hora você é usado pelo Pai, logo você dá lugar para Satanás te usar. Não faz isso não, Pedro. Agora você está usando dessa espada, eu mandei vocês comprar a espada mesmo, tem que carregar uma espada. Jesus falou para eles carregar a espada. Tem mais essa. Jesus disse para eles, compra uma espada. Agora naquela hora, Pedro pega a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. E Jesus tem que fazer um milagre antes de morrer. Já pega a lei, ajeita a orelha do rapaz, o rapaz sai com a orelha perfeita. E assim mesmo eles matam ele. Irmãos, quem nasceu para não ter luz, para não ser revelado, vai ficar cego até o fim, não tem jeito não. Pode ver milagre, pode acontecer grandes coisas, eles podem ver o trabalho, o que está acontecendo nesse Brasil através desta etapa que nós estamos pregando, através do Cordeiro ter saído do trono, que ninguém teve coragem de pregar, porque Deus não pôde chamar nenhum desses. Mas eu tenho que tomar cuidado com o outro lado, o meu humano, meu lado humano, meu lado de compaixão, de dó dos irmãos, de dó das pessoas. Muitas vezes não dou o que tenho que dar para elas de dó. De dó, eu não dou uma mensagem dura para elas. De dó, de amor. E Jesus fez aquilo de, olha, vai acontecer isso comigo, e tem uma coisa, olha, não chore por mim. E quando o rapaz teve dó dele e mandou ele próprio ter compaixão dele, diz, não, você está sendo usado não é pelo meu pai. Pelo meu pai eu vim foi para morrer, eu tenho que morrer. O pai está falando aqui dentro. O pai está me dando força para morrer. Era isso que Jesus queria. O pai está aqui dentro. Eu e o pai somos um. Ele está me dando força para morrer. Quem está falando lá de fora aí? Não é o Pai, agora é os homens. E os homens sempre é Satanás que está falando através dos homens. Foi por isso que Jesus perguntou, quem diz os homens? Porque quando os homens dizem, eu estou aqui com um versículo que é importante também. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Mas o homem natural não entende as coisas de Deus, não entende sete trovões, não entende sete selos. Diz que o profeta não revelou, diz que ele tem que voltar para revelar. Isso são os homens naturais da mensagem. Quem diz os homens sobre a mensagem do sétimo anjo? Eles não têm luz, são naturais. E o homem natural não entende a revelação dos selos, a revelação dos trovões. O homem natural não entende isso. Isto é revelado aos pequeninos. Obrigado, Senhor, por podermos ter esta oportunidade de falar destas verdades. Isto é tão tremendo, Senhor.
E nós te somos agradecidos por estas verdades. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o povo saia daqui abençoado por ti. Não importa que são poucas pessoas, mas elas são abençoadas pela revelação. Elas venham mergulhar nesta revelação. Elas venham ter discernimento do que elas falam, porque uma hora pode falar uma coisa e depois pode falar outra coisa, contradizendo. Ajuda, meu irmão, a minha irmã, ter luz da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, batiza cada um de nós nos 7 trovões, porque quando somos batizados nos 7 trovões, nós pregamos, o 7º anjo já consumou seu trabalho. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. O Salvador batendo está. O Salvador batendo está. Oh, não ouvis a voz de Cristo. O Salvador batendo está. Ele te ama. O Salvador batendo está, sim está. Ele te chama. O Salvador batendo está. O Salvador batendo está. Cristo está batendo sempre com insistência. Abre a porta sem tardar. Com ternura está chamando. O Salvador batendo está. Ele deseja entrar. O Salvador batendo está. Eu conheci Jesus como meu Salvador. Como meu curador, sua luz ele me mostrou também, e seu radiante amor. Sentindo esse amor que bem suave é, deixei a pretensão ao mundo e o prazer. Oh, glória seja meu Senhor, que me ajuda a vencer. Oh, glória seja meu Senhor, que me ajuda a vencer. Confiando no poder do meu bom Salvador, espero eu vencer o astuto tentador. Se Cristo pode me livrar, me ajuda em minha dor. A boca do Senhor me diz pra confiar que as dores passarão e a grande tribulação